Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, nós lemos atentamente o texto da moção de censura que o PCP aqui trouxe, ouvimos também atentamente a intervenção do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa e, tal como disse o Sr. Primeiro-Ministro, de facto não vislumbramos grande novidade, nem vislumbramos grande surpresa naquilo que foi o discurso do Partido Comunista. Eu devo até dizer que até o facto da parte deliberativa do texto da moção de censura se dirigir ao 13º Governo Constitucional não é propriamente muito surpreendente, é um lapso compreensível e muito compreensível à luz deste método copy-paste que marca estas iniciativas repetidas do Partido Comunista Português. É de resto um copy-paste histórico, onde continuam a abundar conceitos cristalizados no tempo e uma semântica muito anacrónica, que é de resto muito costumeira. De resto, em matéria de acerto histórico-temporal, a única novidade relevante é que desta vez o Partido Comunista chegou primeiro que o Bloco de Esquerda. No mais, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, esta moção é, como já tivemos ocasião de dizer, inoportuna, inconsequente e é também sectária. É inoportuna porque, apesar do debate e da confrontação democrática serem salutares, Portugal não precisa, objetivamente hoje, de mais divisão ou de conflitualidades estéreis. Portugal precisa de união, de convergência, de sentido de concertação. Portugal precisa da concertação política e partidária que se nota, por exemplo, olhando para essa bancada, para a bancada do Governo, que integra muitos cidadãos independentes que, nesta ocasião, deram o seu contributo para recuperar Portugal. E também na concertação partidária, que, apesar de tudo, tem sido privilegiada nas relações entre o Governo, entre esta maioria e o principal partido da oposição. Portugal precisa e tem conseguido ter concertação social, que motivou, de resto, um acordo bem abrangente e bem ambicioso com os nossos parceiros sociais no domínio do crescimento e no domínio do emprego. E Portugal precisa também de concertação solidária, que, tal como tem sido estabelecido por esta maioria, por este Governo, privilegia o nosso setor social, as nossas instituições particulares de solidariedade social, que são estruturas fundamentais que nós queremos envolver e que queremos trazer para a atividade política e para acudir àqueles que são os mais carenciados num tempo que é, como o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse, um tempo de emergência social. E também concertação institucional, concertação de que é exemplo mais sintomático o acordo que o Governo celebrou recentemente com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses para concretizar não só uma reforma administrativa ambiciosa, mas também para reequilibrar financeiramente os municípios e com isso dinamizar as economias locais. Sr. Primeiro-Ministro, numa palavra, quando o país precisa e se está a unir, esta moção visa, ingloriamente, diria, semear uma divisão e um conflito que não são nada necessários. Mas esta moção é também inconsequente, porque ela não oferece ao país verdadeiramente uma alternativa política. Nem quer oferecer essa alternativa política. O PCP e todos os partidos que não votam contra esta moção não querem derrubar o Governo. Não se ouviu aqui uma única palavra, nem creio que se vá ouvir, relativamente a essa matéria. Todos os que não votam contra esta moção apenas querem e só protestar. É isso que motiva, efetivamente, esta moção de censura. Querem afirmar a sua tradicional descrença no país, na Europa e no mundo, como disse há pouco o Sr. Primeiro-Ministro. Mas esta moção é também uma moção sectária. Ela é verdadeiramente intolerante e facciosa e não respeita o esforço, o sacrifício, se não mesmo o sofrimento de muitos e muitos portugueses. O esforço que as pessoas, as famílias, as empresas estão a empreender para transformar e recuperar Portugal. Senhores deputados, há um ano estávamos perto da bancarrota, estávamos sem credibilidade, estávamos sem respeitabilidade. O desequilíbrio financeiro do país, ele sim, ele é a origem do perigo para a manutenção do Estado Social. O desequilíbrio financeiro do país é ele sim a origem do desemprego e a origem da recessão económica.
Os dias que vivemos são difíceis, sempre dissemos que eram difíceis. A consolidação orçamental é uma tarefa hercúlea, é de facto uma tarefa hercúlea, mas, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, sem a consolidação orçamental, sem as reformas estruturais que lhe estão ligadas, como podemos nós garantir os direitos sociais dos cidadãos? Como podemos nós garantir as isenções nas taxas moderadoras? Como podemos nós garantir as tarifas sociais de quem quer ter acesso aos serviços públicos? Como queremos nós financiar os subsídios e os apoios sociais àqueles que deles carecem, àqueles que são os mais desfavorecidos da sociedade? Para terminar, Sr. Deputado. Para terminar, Sra. Presidente. O país precisa de crescer para gerar emprego. O país precisa de crescer para dar esperança aos jovens. O país precisa de crescer para dar oportunidades de projetos de felicidade às pessoas. Mas o país precisa de equilíbrio, precisa de reformas estruturais, precisa de crescimento económico, antes de mais, para garantir o Estado Social. O Estado Social não é uma proclamação. O Estado Social não se garante por magia nem por utopia. O Estado Social não se garante com a bancarrota financeira. O Estado Social garante-se com o realismo, com criação de riqueza e com solidariedade. E isso, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, isso significa também equilíbrio financeiro. Quero terminar, isso significa sistemas públicos sustentáveis. E isso significa crescimento económico. E é nesta linha de crescimento, de transformação de Portugal, que o Governo vai continuar a ter o apoio desta maioria parlamentar e que as pessoas se vão rever cada vez mais neste sentido reformador e não no sentido do protesto que hoje aqui vivemos nesta tarde.